Sejam muito bem-vindos à live terapia de hoje. Lembrando que a live terapia são lives onde eu trago algumas questões que eu trabalho ou já trabalhei em consultório, para que vocês possam aqui ter, digamos assim, um auxílio reflexivo e também um auxílio prático, né? Então, é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso tema de hoje. A Karine está aí. Falou com quem, Karine? Com a Andressa Pinheiro. A Andressa é a esposa do... Esqueci o nome dele. Mas se for com quem eu estou pensando, que bom. Gente boa, gente boa. Alves aqui, auxiliadora Alves, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde para todo mundo. Me dê aquele feedback do meu áudio, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, para a gente já começar o nosso papo de hoje. Olha a Brenda aí também. Aí, Brenda, tudo bem? Fernando, exatamente, cara. Fernando Pedro. Esse casal aí é um casal muito, muito legal. Gosto muito deles aí, muito deles. Muito, muito, muito. Grande Eric aí também. Tá ótimo. Então, beleza, Brenda. Vamos nós aí. O Adri também aí. Perfeito. Então, vamos nós no nosso caminho para a nossa live terapia de hoje. Como vocês estão vendo aí, fixado aqui no comentário, como se livrar das escolhas extremistas que nunca dão certo. E aí, Diogo, tudo bem? Então, vamos lá. Pensar numa vida 100% equilibrada não é necessariamente algo real por aqui, ok? 100% de equilíbrio não dá, ok? Não dá, definitivamente não dá. Mas a gente busca, de uma certa forma, estar de pé, certo? Estar de pé na vida, para que a gente possa olhar de forma saudável para as coisas à nossa volta. Então, onde eu estou querendo chegar? Há um equilíbrio possível. Há um equilíbrio possível e há um equilíbrio impossível. Inclusive, em uma das lives terapias eu falo sobre o perfeccionismo como um problema, como um defeito, e essa ideia desse equilíbrio impossível é algo que está ali dentro dessa ideia perfeccionista que é um problema. Então, quando a gente vai buscar escolher algo, e quando a gente erra, e aí, Luciana, tudo bem? Boa tarde. E quando a gente erra, ao escolher e escolher errado, então a gente está ali de frente com um erro que a gente realizou, há de alguma maneira não, há de forma bem clara um sentimento, certo? A gente tem um sentimento. Eu fiquei triste porque eu errei. Eu fiquei com raiva porque eu errei. Enfim, desperta necessariamente um sentimento ali. Mas, como eu falei da dinâmica do equilíbrio possível, esse equilíbrio possível ele vai ser, de uma certa forma, um caminho saudável para que a gente continue escolhendo bem. E por que eu falo isso? Porque sem o equilíbrio possível, o que vai acontecer? O que vai acontecer é justamente as escolhas extremistas. E quando eu falo escolhas extremistas, eu não estou falando de você matar alguém ou não, tá? Não é sobre isso. Mas escolhas extremistas seria, por exemplo, um pessimismo. Então, quando eu vou para um viés pessimista, eu estou indo para um campo extremista. Só que tem uma outra dimensão. O super otimismo, vamos dizer assim. Então, o super otimismo também entraria numa dinâmica extremista. E nós temos que nos libertar desse pessimismo e desse super otimismo. Então, quando a gente tem um pensamento sobre algo, vamos pensar num pensamento... Aqui é uma dica até prática, né? Vamos dizer que você amanhã vai visitar uma cidade, ok? E aí vem um pensamento na sua cabeça que é o seguinte: nossa, não vai ser legal, vai acontecer alguma coisa, vai ser péssimo,
alguma coisa vai dar errado e tal, tal, tal. Temos aqui um lado extremista, pessimista, certo? Qual é a dica que eu dou aqui quando eu tenho muitos pacientes que entram nessa ideia pessimista? O pensamento pessimista já apareceu, certo? Então vamos fazer o seguinte, já que o pessimista apareceu, vamos pensar o contrário dele. Então, o contrário desse pessimismo seria ali esse super pensamento positivo. Então, se vai dar alguma coisa errada, vai acontecer alguma tragédia, tal, 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 vamos pensar numa outra dimensão. Uma dimensão positiva. Nossa, vai ser tão incrível que as pessoas vão parar ali e falar comigo. Nossa, as pessoas vão me reconhecer na rua. Eu vou achar, sei lá, dinheiro no chão. Vai ser, pô, vou encontrar um cara famoso que eu sou fã. Vai ser incrível. Rafael, mas você está exagerando aqui um lado positivo. Né? Sim, eu estou exagerando aqui. Porém, na dinâmica pessimista também há um exagero. E onde é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com esse pessimismo ou com esse super otimismo? Com nenhum dos dois. Então, na medida que eu identifiquei a dinâmica pessimista e assim que eu identifiquei também a dinâmica super positiva, eu vou voltar para o meio, que é a dinâmica real. Certo? Ó, todo pessimista é extremista? Podemos falar que sim. E eu vou te explicar daqui a pouco por que sim. Então, quando eu for caminhar para fazer boas escolhas, eu tenho que sair desse pensamento que é pessimista ou super otimista. Por quê? Porque eu tenho que ficar com a realidade. Entende? Por isso que eu falei que todo pessimista ele vai ser um cara extremista. Por quê? Porque se eu chegar para você e falar assim, olha, vou pegar o nome de alguém que está aqui. Olha, Rebeca, Rebeca, tudo bem? Eu tenho uma prova para fazer amanhã e eu não vou me dar bem nela. Tô achando que eu vou bem mal, não vai dar certo. Acho que eu vou bombar nessa prova. E aí, alguém pode falar assim... A Rebeca pode perguntar para mim. Tá, mas você estudou? Como é que foi? Aí eu falo, não estudei nada. Na verdade, não estudei. Eu descobri que a prova vai ser amanhã, descobri hoje. Então eu não peguei nenhum conteúdo daquela matéria. Eu estou sendo pessimista? Ou não? Quando eu falo isso, eu estou mal achando que eu vou zerar numa prova e eu não estudei para aquela prova. Eu estou sabendo do nada ali que eu vou ter uma prova amanhã. Então eu acho que eu vou muito mal nela. Esse é o contexto. Eu estou sendo pessimista ali. Então, aqui está uma questão. Eu estou sendo pessimista? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Ou vocês acham que não? Vou deixar para vocês. Ali, a Karine já deu a resposta, né? Realista. Então, qual é o ponto aqui? O ponto que eu tenho que me livrar é justamente desse extremismo do pessimismo e do super otimismo e ficar com a realidade. Se eu tenho uma prova para fazer amanhã, eu não estudei nada e eu acho que eu vou zerar ou próximo disso na prova que eu vou fazer amanhã, eu não estou sendo pessimista, porque eu sei que eu não estudei, eu sei o que foi feito, o que deixou de ser feito. Eu estou sendo realista. Certo? E se a gente pensar no oposto daquele pessimismo que vou bombar, não, mas amanhã eu vou fazer uma prova, vai ser incrível, vou arrebentar nessa prova. Estudou? Não. Então esse super otimismo ele é um problema. Certo? Eu sei que tem alguns livros que falam sobre otimismo e que não são livros ruins, são livros bons, mas se você pegar como ele descreve o otimismo, nada mais é do que um realismo. Né? Então onde eu estou querendo chegar? Inclusive tem um texto meu aqui, ó, das antigas, eu acho que é de 2019, que o título dele é esse: nem pessimismo, nem otimismo, mas realidade. Certo? Então, dentro da realidade, nós vamos ter um otimismo ordenado, vamos dizer assim, e um pessimismo ordenado. Fora da realidade, o otimismo e o pessimismo são fontes de mais escolhas. Então, para a gente aprender essa dinâmica de se livrar dessas escolhas extremistas, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que considerar sempre a realidade.
Ah, eu não vou porque ninguém vai gostar de mim. Eu vou porque todo mundo vai me amar necessariamente. Calma, não é nem uma coisa nem outra. Vamos lá experimentar. No caso aqui do meu exemplo. Vamos lá ver como é que vai ser. Então, eu vou ao encontro. Essas escolhas extremistas levam a uma decisão fatalista. Sou assim, ponto. Que a gente falou ontem da dinâmica da Gabriela, né? Nunca mais vou fazer isso aqui. Não sirvo para tal coisa, não sirvo para isso. E isso tudo nasce de uma dimensão emocional. Eu não me senti bem porque eu errei, logo eu tenho um sentimento que conclui aquilo dali. Certo? Então, a gente precisa sempre considerar a realidade. Né? Por exemplo, já chegaram para mim estudantes de psicologia que ia começar a atender. Ah, meu Deus, eu não sei se vai dar certo o atendimento, né? Não sei se eu vou conseguir fazer um bom atendimento e tudo mais. É um pessimismo? Não. O pessimismo seria assim, eu não vou conseguir atender, vai ser horrível, vai dar tudo errado. O super-otimismo iria para o outro lado, não, vou amanhã atender e vai ser, não vou fazer uma sessão, vou fazer um espetáculo ali com aquela pessoa que está procurando ajuda para mim. Não, nenhuma coisa nem outra. Pô, tô meio nervoso aqui, amanhã eu vou começar a atender. Pô, meu primeiro paciente da minha vida. Realismo, pô. Pô, amanhã eu tenho uma prova para fazer que é super importante na minha vida, tô nervoso. Tô nervoso, tô ansioso com a situação. É uma situação ansiosa, tá dentro de uma realidade. É diferente de falar assim, não, amanhã já era, não vou fazer nada, sou péssimo, nunca vou conseguir passar numa prova dessa. Ou, tipo, não, já tá aqui ó, no papo, vou passar sem nenhuma dificuldade também. É uma prova difícil. Eu analiso realisticamente aquilo que está na minha frente. Entende? Eu avalio realisticamente aquilo que eu quero alcançar. Né? Não queremos alcançar bons objetivos, grandes objetivos? Eu preciso analisar esse objetivo de forma realista. Eu observar esse objetivo de forma realista é justamente eu saber onde eu estou, a distância, né, que eu estou daquilo que eu quero alcançar e realisticamente me preparar para aquilo. Ponto. Entende? Ponto. Eu vou pegar, sei lá, a primeira vez que eu fiz texto aqui para a internet. Lá em 2019, acho que foi em março o meu primeiro texto. Março de 2019, primeiro texto publicado meu. Eu tinha certeza que esse texto ia ser maravilhoso, que as pessoas iam gostar? Não. Eu tinha certeza que as pessoas iriam odiar o texto? Também não. Eu tinha uma certa apreensão de como seria a reação das pessoas em relação ao texto? Sim. Sim. Que é a realidade. Eu nunca postei um texto meu na internet. Quando eu posto, vai ter uma certa apreensão. Será que o pessoal vai gostar? Será que o pessoal vai entender? Será que eu estou escrevendo bem? Será que eu estou sendo claro na escrita? Etc, etc, etc. Lá no primeiro. Ok? Hoje eu já não tenho esse problema. Pode até ser que eu tenha um texto ou outro que de repente as pessoas não gostem tanto, ou prefiram outros, enfim. Mas hoje eu já não existe esse medo. Por quê? Porque realisticamente eu me preparei. E onde que alguém se prepara de forma realista? Todo mundo que se prepara de uma forma realista se prepara dentro da realidade. Então como que eu me preparei na dinâmica dos textos? Fazendo textos. Pronto. Então hoje eu vou anotar lá meus temas de texto e vai sair texto. Entende? Eu não tenho uma certeza que todos os textos as pessoas vão gostar. Certeza eu não tenho. Ok? Mas eu tenho ali uma confiança. Então o que significa? Quando eu saio dessas dinâmicas extremistas, eu passo a ter melhor e maior confiança naquilo que eu tenho que fazer. Entende? Por quê? Porque eu já não mais penso de uma forma equivocada. Não mais penso de uma maneira, seja pessimista, seja super positiva. Eu vou escrever um texto aqui e vou me chamar para compor os melhores textos de 2019 no Brasil. Não. Só estou fazendo meus textos. Entende? Realisticamente, estou fazendo meus textos. Se uma pessoa aproveitar esse texto, para mim o objetivo foi concluído. Acabou. Entende? Acabou. Se vai ter algo a mais nele, não sei. Não depende só de mim. Então,
É essa dimensão que a gente precisa abraçar. A tendência, muitas das vezes, é a gente cair num pensamento muito mais pessimista. Né? Já atendi paciente que falou assim, não vou fazer isso não, porque fulano não gosta. Aí eu perguntei assim, mas você perguntou fulano? Não perguntei não. Então como é que você sabe que ele não gosta? Não, na verdade não sei, só pensei. Então tá errado isso. Entende? Tá errado. Então tem um pensamento pessimista. Não vou falar com fulano porque fulano não gosta. Mas eu não tenho essa informação. Né? E aí, vamos pensar o contrário? Né? O contrário do pessimismo seria esse superotimismo. Não, eu vou falar com fulano porque fulano vai me amar, e fulano vai beijar até os meus pés. Você também não tem essa dimensão. Onde está o meio? O meio eu vou lá e vou ver. Se ele gostar, se ele aprovar, se ele não aprovar, eu vou ter a experiência. Entende? Eu vou ter a experiência de me relacionar com ele. E ponto. Mas ele não gostou. Que bom, ele deixou claro agora que ele não gostou. Agora você sabe. Antes você estava inventando, agora você sabe. Ou tipo, ele gostou pra caramba, ele deixou, não tem problema. Agora você sabe, você não está pensando. Entende? É esse o ponto. Como a Karine colocou, eu vou apenas falar com o fulano. Né? Se ele vai aprovar, se não vai. Eu já tive um paciente que ele falava assim, eu queria mudar fisicamente no meu lugar de trabalho. Tipo, que resumidamente ele queria trocar de uma cadeira na mesa dele, ele queria sair da mesa número 3 e ir para a mesa número 7, ok? Porque ele achava que seria melhor. Eu falei, mas você falou com o seu chefe sobre isso? Não. Mas eu acho que ele não vai deixar, né? Não vai deixar. Melhor. Não, o que eu tô pensando, né? Por que eu tô pensando assim? É melhor nem tentar. Pessimismo. Eu falei, vamos pensar no contrário. Que ele vai aceitar, que ele vai te dar até um aumento, porque você deu uma bela ideia ali. Isso aqui é irreal, né, Rafael? Ele falou pra mim. Eu falei, então, mas o teu pessimismo também é irreal. Você vai ter que ir lá e falar com ele. Então, chefe, tô pensando em mudar ali pra cadeira número 7, pra mesa número 7. Posso fazer isso? Acho que é melhor, pra mim é melhor eu ficar mais de frente ali. O chefe foi lá e falou assim, não, tranquilo, tudo bem. Vai lá. Nossa, que coisa incrível esse negócio chamado realidade, né? Acabou. Ele foi lá e resolveu. Porque senão a gente fica acumulando tanta coisa dentro da cabeça que a gente nem sabe mais o que a gente quer. Entende? Por quê? Fica ali, fulano não quer, fulano não quer, fulano não quer, eu não vou conseguir, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E nada tem um contato com a realidade. Nada alcançou a realidade. Precisamos ter muita atenção nesse movimento. Entende? Porque essas escolhas extremistas não dão certo. Né? A Adri colocou ali, e paralisa. A gente costuma usar essa palavra, né? E paralisa, é normal. Às vezes a gente fala até meio sem querer, né? Só que o ponto é o seguinte. O meu texto de ontem, que teve muitos de vocês gostaram do texto, que é um texto chamado A Vida é Dinâmica e Pedagógica. Quando eu falo que a vida é dinâmica, significa que a vida está sempre em movimento. Então, não existe paralisação. Então, quando a pessoa vai para esse lado extremista, ela não paralisa. Ela continua o movimento. Só que não mais um movimento para a direção certa, e sim um movimento para a direção errada, que é um problema. Entende? Então a gente tem que entender o seguinte, não existe paralisação na vida humana. Ou você está melhorando ou você está piorando. Mas eu não percebo que eu estou piorando. Porque ainda é pouquinho. Em algum momento isso vai ficar grande. Como se fosse um ato ali que você nem percebeu direito. E depois vira um hábito. Então essa pessoa que fica caindo ali nessa dinâmica pessimista, por exemplo, quanto mais ela fica naquilo ali, mais vai ser a forma inicial dela se relacionar com as coisas. Mais vai ser a forma, mais vai ser o pensamento primeiro que vai aparecer. Quanto mais ela vai ficando nessa dinâmica pessimista, alguém falou, ele paralisa. Não. Mais desenvolvido, mal desenvolvido, ele vai ficar nessa dimensão. Entende? Então, se antes ele conseguia questionar aquele pensamento pessimista, na medida que ele continua fazendo, vai chegar uma hora que ele nem vai questionar mais. Aquele pensamento pessimista vai ser a própria realidade, entre aspas, para ele. Né? Então, esse é um ponto importante, tá? Da gente entender. Não há paralisação na vida humana. O homem só para, podemos dizer assim, quando ele morre. Aí acabou.
o corpo parou, né? Então, esse é um ponto importante. Ó, a Cris colocou ali, ó, o não nós sempre temos, não é? De uma certa forma a gente pode usar essa dinâmica, porque a gente precisa ter a relação, meus amigos. Principalmente você tá no trabalho, você tem filho, você tem família, a gente precisa estar na relação e não ausente da relação e criando uma relação mental que não existe na realidade. Eu não posso me relacionar com a minha mãe com o que eu penso sobre ela. Eu me relaciono com quem ela é. Eu me relaciono com ela, que está ali na minha frente. Entende? Porque senão, o meu pensamento dita quem minha mãe é. E isso é um absurdo. Porque minha mãe é muito mais do que eu penso sobre ela. Inclusive, minha mãe pode ser tão mais do que eu penso sobre ela, que eu posso me surpreender até o final da vida dela. Justamente por ela ser mais do que eu penso. Meu pensamento não consegue abarcar minha mãe por inteiro. Por isso que eu tenho que ter a relação com ela no mundo real. Entende? Então a gente tem que sair desse pensamento que cria histórias, que cria conversas, que cria situações, que cria soluções que você só soluciona na cabeça para que você encontre aquilo no mundo real. Ah, mas ficou um clima mais ou menos ruim. Meus amigos, a vida humana é saber passar por climas ruins. Ou você achou que você que casou vai estar sempre um climão maravilhoso, a lua de mel, exato, uma lua de mel eternamente com seu marido ou com a sua esposa? Ou você que tem filho, achou que seu filho ia ser aquele bebezinho maravilhoso, né, lindinho, que você faz assim nele, ele começa a rir, ele tem uma risada linda, sem dente, babando, falando umas palavras que ninguém entende o que é. Você acha que isso seria a vida inteira do teu filho? Claro que não. Então, a vida humana real da experiência é saber lidar com essa dimensão das dificuldades. Então, quando a pessoa não quer lidar com as dificuldades do mundo real, ela vai cair ou nesse extremo pessimista ou no extremo positivo. E vai ser um problema, porque vão fazer escolhas que nunca dão certo. Tipo, meu filho ou minha filha está ali pedindo uma ajuda, necessariamente. Mas eu vou ficar aqui pensando positivamente ou pensando negativamente. Eu saio, eu me afasto da realidade que convoca, como diz a Cris ali, é uma realidade que convoca, e eu prefiro ficar aqui com o meu pensamento. Entende? Eu canso de receber gente no consultório que eles criam uma história e resolvem a história tudo na cabeça. Na prática, não se mexe. Entende? Na prática, não vai para nenhuma direção. Só que, como eu falei, não há paralisação. Então, de alguma maneira, vai acontecer uma dimensão onde ela vai se viciando em algum grau desse movimento. Entende? A realidade, ela é princípio básico aqui de qualquer relação saudável. Como o Álvaro colocou ali, sair da imaginação isolada da realidade e dos julgamentos igualmente isolados da realidade. Aí é um ponto vital se a gente está pensando em um encontro, em uma vida dentro da realidade. Aí sim, uma vida dentro da realidade, né, a gente vai escolher melhor. Né? Ó, a Rebeca colocou aqui, ó, as pessoas usam esses subterfúgios para fugir da realidade. Sim. E por que fogem da realidade? Eles pegam a dimensão extremista. Primeiro, já está habituado a uma dessas duas dimensões. E por que fogem da realidade? Porque tem gente que vai ser extremista e ele vai batendo no super positivo, no pessimismo. Super positivo, super negativo. Super positivo, super negativo. E vai ficando assim. Por que eles fogem da realidade? Porque a realidade dói quando você erra. Entende? Porque a realidade tem consequência. Então, quando você toma uma atitude dentro da realidade que foi errada e você não põe a tua cara a tapa, a tua tendência é fugir. Entende? A tua tendência é voltar e ir para algum lugar pessimista. Tá vendo? É porque eu sou assim, né? Ninguém gosta de mim mesmo, não dá certo. Não sei nem porque que eu tentei tal coisa. Né? Ou, uma outra dinâmica, né? Não, eu sou bom, né? Ruim são eles, né? Então, é essa dimensão que a gente precisa entender. Usar aí
qualquer movimentação para sair da realidade é, de alguma maneira, negar a possibilidade de se desenvolver como pessoa. Você não vai se desenvolver como pessoa só pensando. Entende? Não vai. Ah, mas eu penso muito bem. Inclusive, eu falo que uma reflexão, para ela poder ser 100%, ela precisa terminar numa ação prática. Se você tomou uma reflexão, e você, na reflexão, você descobriu qual era o caminho certo, e você não foi pelo caminho certo, digamos que essa reflexão não está 100%. Entende? Então esse é um ponto importante. Tá? A Rebeca colocou aqui, ó, a realidade de cobra, isso não é fácil. Então a fuga é um lugar mais seguro. É a dinâmica do hábito. Entende? Qual o ponto do hábito? Meus amigos, quem está habituado a tomar água suja, acha estranho tomar uma água limpa. Então esse lugar mais seguro é o lugar que está matando aquela pessoa, mas ela está acostumada. E aí a gente tem que entender isso. O ser humano se acostuma com as piores condições possíveis. Ok? Só voltando aqui que travou aqui, né? Na verdade a Siri apareceu aqui para tentar falar comigo. Acho que a Siri fica assistindo a minha live também. De vez em quando ela aparece aqui querendo que eu pergunte alguma coisa para ela. Então assim, esse lugar mais seguro, ele na verdade é um lugar que está matando aquela pessoa. Se a gente pensar numa movimentação de se desenvolver, vai matando essas possibilidades. Entende? E aí isso vira, né, um mal, né? Então a gente precisa entender que o ser humano consegue se adaptar às piores condições. Então não se assuste se de repente você ou alguém que você conheça, né, esteja num grau tão ruim, não saia de lá. Porque se adapta. Fica ali, se acostuma. Então a gente precisa sair de qualquer coisa que nos leve para uma dimensão de mais escolhas e automaticamente nos afaste do nosso desenvolvimento e lute para buscar se desenvolver cada vez mais. E para se desenvolver cada vez mais é preciso considerar a realidade. Considerar a realidade é sentir as dores reais de estar na realidade. Por isso que quando a gente fala de algumas emoções aqui, por exemplo, a tristeza, a gente pode falar que há uma tristeza boa. Né? Mas tipo, como assim há uma tristeza boa se eu não me sinto bem quando estou triste? Uma tristeza boa, ela está coerente com a realidade. Se um ente querido seu morre agora, e você se entristecer por aquilo, isso é considerado uma tristeza boa, a gente pode dizer aqui. Entende? Por quê? Porque é real que você sofra por alguém que você ama. Entende? Então é um ponto importante. Manda para mim, Karine, manda para mim no WhatsApp que eu anoto aqui para deixar na minha lista para falar sobre isso. Então, esse é um ponto importante. É você conseguir caminhar para encontrar a realidade. Entende? Ó, o Diogo falou assim, é difícil a própria pessoa perceber, não é? Às vezes uma outra pessoa fala o que está acontecendo. Às vezes é muito difícil. Entende? Às vezes é muito difícil a pessoa se enxergar. E às vezes qual é o ponto? Às vezes você conhece uma pessoa que não consegue enxergar isso e você não consegue ser a pessoa que vai conseguir abrir os olhos dela para tal coisa. Também tem essa possibilidade. Né? Então, temos que saber também chegar no outro, caso seja necessário, isso está aberto ali, para tentar ajudar. Né? Nós temos, tem um texto meu que o título dele é Seja um Facilitador. E nesse texto, Seja um Facilitador, eu falo que precisamos ser um facilitador da ordem alheia. Então é ajudar o outro a também se ordenar, né? E não ficar numa dinâmica, né, só individual. E eu falo isso não para você que é psicóloga que faz isso com o teu paciente enfim, e pode se achar incrível por isso. Não. Eu falo isso para você ser humano, seja você psicólogo ou não, fazer isso dentro da sua vida. Entende? Então, esse é um ponto importante. Tá? Sim, a Karine falou um ponto importante. Acho que nós temos que primeiro abrir os nossos. Sim. Né, o primeiro ponto é a gente abrir os nossos olhos. Como a Karine conhece bem a aula que eu vou falar agora, o primeiro ponto é você acertar o alvo. Você precisa fazer essa reflexão atingir você. Você precisa saber o quanto que seus olhos estão abertos ou o quanto seus olhos estão fechados. Ou o quanto você foge da realidade.
Esse é o primeiro ponto. Entende? Esse é o primeiro ponto. Então precisa abraçar essa dinâmica de modo verdadeiro mesmo, para que as coisas possam funcionar de uma forma boa, de uma forma saudável. Então, meus amigos, se vocês querem anotar, vamos pensar dessa forma. Vamos pensar na dinâmica da virtude lá em Aristóteles, tá? A virtude está no meio. E o meio, não o meio como uma linha, o meio como um pico. Tá? Então a virtude está aqui. E no lado temos dois abismos. O abismo da escassez e o abismo do excesso. Então, de novo, não podemos ficar na escassez, que seria uma escolha extremista pessimista. Não podemos ficar no abismo do excesso, que seria uma escolha extremista superpositiva. E considerar a realidade, considerar o meio, considerar a virtude, ok? Que está ali na minha frente, ok? Então não é nem esse pessimismo, nem esse super otimismo, e sim a realidade. E é dentro dessa realidade que a gente vai trilhar para alcançar esse pico da virtude, longe dos excessos e longe da escassez. Né? O André perguntou assim, tem uma pergunta, porque não tem páginas ou canais para ensinar homens a como lidar com seus problemas emocionais. Pois é, tá aí uma coisa. Que eu não sei, mas eu tenho um curso, cara. Eu não sei se você conhece o curso que eu tenho. Vou até jogar nos stories, se você tiver interesse, que é um curso chamado A Psicologia do Homem Fraco, tá? Que é uma masterclass, que o título é essa, né? A Psicologia do Homem Fraco. Tem 5 lives da jornada Masculinidade e Virtude. Tem um e-book também, onde tem textos inéditos lá, né? Porque eu publico muito texto aqui no meu Instagram, mas nenhum desses textos estão no meu Instagram. Onde eu falo da masculinidade e a prudência, masculinidade e a justiça e tudo mais. Cara, eu acho que é um bom curso, cara. E a Masterclass é baseada num texto de um psicólogo italiano chamado Roberto Marquezine. Cara, vale a pena experimentar. Vou botar o link nos stories e você dá uma olhada lá depois. E a minha opinião, podemos dizer assim, por que não tem páginas ou canais falando sobre isso? Cara, podemos dizer que é meio que condenável um homem saudável hoje, né? De uma certa forma. Então, fica meio proibido. Não pra gente, ok? Tipo, eu tenho um curso e tal sobre isso. Tem um texto meu aqui que é Masculinidade e Crise, que está disponível no feed e tal. Mas eu acho que tem que saber tocar nesse assunto, entende? Eu não acho que seja... o homem saudável não é um homem por escassez, né? Que é um homem sem masculinidade. E eu acho que o homem saudável também não é o excesso, né? Não é um homem que ele virou um animal, entende? Eu acho que há um homem virtuoso nisso aí, que tem emoção, mas sabe lidar com elas, etc, etc, etc. Então, é isso, André. Na minha masterclass ali, tem uns caminhos interessantes. Então, acho que valeria a pena você experimentar, tá? Enfim, senhores e senhoras, é isso. Preciso ir. Live de hoje está encerrada. Muito obrigado pela companhia novamente, todos vocês. André, qualquer coisa me manda mensagem no direct que eu te mando o link lá, mas eu vou de qualquer forma colocar nos stories. Live vai ficar salva aqui no Instagram, também vai para o YouTube. Enfim, vocês vão poder assistir, reassistir, mandar para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para a vizinha, etc, etc, etc. Mas antes de mandar, lembre-se sempre daquela dimensão de fazer esse conteúdo tocar você primeiro. Ok? Se vocês mandam essa live sem vocês, né, sem vocês sem vocês fazerem essa reflexão pessoal, para mim não serve de nada. Eu não quero que vocês compartilhem sem vocês minimamente refletirem sobre o que vocês acabaram de assistir ou o que vocês acabaram de ler, ok? Então, esse é um ponto importante. Só lembrando, tem gente pedindo aí, ó, sobre ninho vazio, tal. Quem quiser sugestão de live, manda para mim no direct, tá? Eu tenho uma lista aqui no Word cheio de temas, eu vou anotando tudo e na medida que eu vou fazendo live, eu vou pegando aí esses temas, mudando alguma coisa se eu achar necessário, mas me ajuda também, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Então é isso. Obrigado pela presença de todos. Estamos juntos. Valeu!